Olá, professores, olá, mentores. É um prazer estar aqui de novo, produzindo esse vídeo, que a gente imagina que possa ajudar vocês, né, na nossa empreitada de elaboração dos planos de aula para esse projeto Nova Escola, planos de aula que estão ancorados, então, numa abordagem discursiva, proposta pela Base Nacional Curricular, né? E hoje eu queria falar de um tema que me é muito caro, um tema do qual eu gosto muito de falar, que é como é que a gente se engaja no discurso, né? Ou o que é se engajar no discurso, né? Ou a gente poderia dizer como que o aluno é sujeito de discurso, ou que condições eu crio na sala de aula para que o aluno seja sujeito de discurso, né? E eu escolhi pensar essa nossa própria comunicação aqui, né? Porque eu acho que ela pode ajudar a gente a se aproximar de algumas noções, principalmente da abordagem discursiva, né? Principalmente na corrente que a gente tem utilizado com mais frequência, que é a teoria do Bakhtin, né? Num livro dele, né, que em português se chama Estética da Criação Verbal, há um ensaio que se chama Gêneros do Discurso, né, que é um ensaio bastante desafiador, né, em termos de leitura. Ele é longo e ele é denso, né, mas ele é um ensaio muito importante, então eu sugiro que leiam, assim, acho que é uma leitura fundamental. E no ensaio ele vai falar sobre muitos elementos, né, dessa abordagem discursiva, mas ele tem um determinado momento em que ele toca num conceito que eu acho que é um conceito, para mim é um conceito fenomenal, assim, né? É uma coisa super simples, mas é também muito rica. Ele diz assim: a gente só pode saber se o outro de fato entendeu o nosso enunciado se o outro for de fato um interlocutor. Quer dizer, se o outro nos importar, se aquilo que o outro pensa sobre aquilo que a gente está dizendo, se aquilo que o outro considera, concorda ou discorda, ou quer acrescentar alguma coisa, enfim, a gente só vai estabelecer de fato a interlocução se a gente estiver disposto a ouvir o que o outro tem a nos dizer sobre aquilo que dissemos, né? Então, quando eu elaboro um enunciado, eu não posso dar como... Não posso considerar, né, dar de barato, a gente diria, eu não posso considerar, né, que o outro compreendeu exatamente aquilo que eu quis dizer, né? Porque o outro é o outro, né? O outro tem sua história, o outro tem seu conhecimento, o outro tem sua experiência, né? O outro está num dia específico, né? Em que ele se sente assim ou assado, né? Em que ele valoriza umas coisas e menos outras, né? O outro tem uma zona de desenvolvimento proximal, né? Enfim, o outro é um outro, de fato, né? E como é que este outro, né, ele pode estabelecer interlocução comigo e, inclusive, me ensinar se eu não considerar que o outro tem algo a me dizer, não é? Então, eu acho de uma riqueza tão maravilhosa, né, esse pensamento, né, do que é o enunciado, né, e do que, na verdade, o enunciado carrega, né, que é justamente a ideia de que o sentido, ele não está dado de antemão, né? O sentido daquilo que eu falo, ele, na verdade, ele é produzido na medida em que eu
participo desse processo de enunciação. E o que é esse processo de enunciação? É eu também dar chance de ouvir aquilo que vocês têm para me dizer. E por isso que a gente pergunta insistentemente, olha, diz aí o que você achou do vídeo, por favor, né? Mentores, perguntem aos seus professores se o vídeo tem ajudado, se não tem ajudado, se tem dúvidas, se tem questões, se a gente pode fazer um vídeo melhor, né? Porque a gente está fazendo um vídeo super caseiro, né? A gente está fazendo um vídeo assim de uma, eu não vou dizer que seja uma conversa, embora seja numa informalidade maior do que uma palestra, mas a gente sabe que é praticamente uma palestra, né? Por quê? Porque vocês não estão interagindo comigo neste momento, né? Mas eu não vou desconsiderar a possibilidade de interagir com vocês. É isso que eu acho que o Bakhtin está dizendo. Seja numa conversa face a face, né? Em que o outro te diz assim, I beg your pardon, e você tem que reformular o seu enunciado porque talvez, da forma como você disse, o outro não tenha compreendido, né? Ou talvez o outro não tenha entendido apenas, não tenha ouvido aquilo que você disse. Enfim, não importa. Seja lá pelo motivo que for, o outro pediu que você reformule o seu enunciado ou formule o seu enunciado novamente, né? Então, o sentido que eu achei, às vezes, que o outro pudesse já ter entendido, né, daquilo que eu falei, ele na verdade é construído. Ele é construído nesta relação, né? Então vejam, eu estou aqui e a minha participação nesse vídeo, ela tem parâmetros, né? Ela está ancorada num contexto de produção. Eu estou falando aqui para professores, basicamente, né? A gente está falando aqui para professores que estão fazendo parte de um processo de elaboração de planos de aula, 300 planos de aula de língua inglesa, que estão ancorados na base nacional curricular ou nas suas diretrizes, que se destinam a professores do Brasil todo, que podem usá-los da forma como eles chegarem, mas que também podem fazer adaptações conforme o professor sentir necessidade de fazer suas adaptações em função do público com o qual ele trabalha, do contexto em que ele está inserido, né? A minha intenção é de esclarecer alguns conceitos, algumas noções que permeiam o nosso trabalho, né? Então vejam como eu tenho um contexto de produção muito claro, que me orienta, né? Então eu não estou falando com pessoas que eu desconheço totalmente, né? Eu li os planejamentos de vocês, eu li os primeiros planos de aula de vocês, eu conheci vocês não muito profundamente, mas convivemos alguns dias, né? Na virada, e vamos nos conhecendo aí ao longo de todo esse processo, né? Quanto mais a gente se conhece, mais provavelmente eu vou conseguir elaborar um enunciado que seja apreendido por você, na verdade, que você atribua um sentido, ao qual você atribua um sentido que se aproxime da minha intenção, daquilo que efetivamente eu tinha a intenção de dizer a vocês, né? Enquanto isso não acontece, né, quer dizer, se aquilo que eu elaboro como enunciado não chega a você do mesmo jeito, porque não vai chegar, nunca vai chegar, né? A gente vai conseguir aproximações, mas nunca vai chegar, né? Exatamente, né? Porque é como se houvesse alguma objetividade aí. A gente sabe que a gente pode ser mais objetivo ou menos objetivo, que o nosso enunciado pode ser mais objetivo ou menos objetivo, né? Mas o fato é que completamente objetivo ele nunca vai ser. Nem aquilo que eu digo e nem a forma como você vai atribuir sentido àquilo que eu digo, né? Porque há sujeitos envolvidos que têm histórias, que têm conhecimentos, que têm expectativas, né, diferentes. Então, estes sujeitos têm que se permitir conversar, né?
E se permitir conversar significa que aquele que elabora o enunciado tem que estar aberto a críticas, a comentários, a adendos, né? A avaliações, né? Sinceras, verdadeiras daquele que os ouve, né? Então, daquele que o ouve, né? Ou melhor, daqueles que o ouve, o ouvem. Nossa, gente, que confusão que eu fiz, hein? Daqueles que o ouvem. Agora sim, ficou bom. A gente precisa estar aberto a isso, porque senão a interlocução não se dá, né? Senão a gente parece aquelas pessoas, né, que dizem uma coisa e o outro entendeu aquilo de um outro jeito, completamente diferente ou muito diferente, né? E as pessoas acham que elas se comunicaram, né? Aí quando elas vão fazer alguma coisa, elas percebem que aquela coisa em comum que elas estavam fazendo, cada um está indo num sentido, elas não estão falando do mesmo lugar, né? Falar do mesmo lugar significa compartilhar em alguma medida, né? De um campo semântico, de algo que acontece, né? De um código de significados, né? Que nos permita efetivamente fazer algo em comum, né? Senão a gente não faz, né? E é por isso que eu tô aqui falando dessa noção de enunciado, né? E dizendo para vocês, ela é extremamente importante para orientar o nosso trabalho. Por isso que ela veio para cá, quer dizer, que a gente escolheu trazer essa noção de enunciado para ser conversada, né? Acho muito importante que a gente tenha isso em mente, porque eu acho de uma beleza, né, essa teoria que o Bakhtin elabora. Por quê? Porque ao dizer, né, que o sentido de alguma situação em que nos comunicamos se dá no processo de enunciação e, portanto, não está dado a priori, né? Não foi dado antes o sentido, né? Mas que ele vai sendo construído à medida em que a gente vai interagindo, né? Ele está dizendo o seguinte: há vários interlocutores, há várias histórias e conhecimentos, experiências e expectativas em cada um desses interlocutores. Para que eles sejam de fato nossos interlocutores, é preciso que a gente considere que cada um pode atribuir sentido àquilo que a gente disse de um determinado jeito, né? Então, se a gente dá uma palestra para 300 pessoas, as 300 pessoas que vão sair da sala, com certeza vão compartilhar muitos dos elementos daquela palestra, né? Mas elas também vão atribuir sentidos diferentes àquela palestra. Por quê? Porque depende dos interesses que ela tem naquele momento, né? Depende de como ela está afetivamente, emocionalmente naquele dia, né? Depende da zona de desenvolvimento proximal dela, né? E o quanto aquela palestra se aproxima ou se distancia, né? Daquilo que ela tem como conhecimento, né? Já incorporado, né? Conhecimento do qual ela de fato se apropriou, né? Então vejam, quando a gente considera, então, que o sentido que o outro vai atribuir depende também do outro e não só de quem enunciou, a gente não está falando, então, apenas de um emissor e de um destinatário, como se eu emitisse, né, algo, né, e uma mensagem, e esta mensagem fosse parar no destinatário do mesmo jeito que saiu do emissor. Quer dizer, o destinatário é alguém que vai receber aquela mensagem e vai atribuir o sentido exato ou quase exato àquilo que o emissor quis dizer. Não, nós não estamos trabalhando nesse sentido, né? Nós estamos trabalhando no sentido de could you repeat that, please?
I'm sorry, I couldn't understand what you said. What do you mean by, né? São expressões que têm que fazer parte da nossa vida, né? São expressões que têm que fazer parte do nosso diálogo. Por quê? Porque elas são expressões que vão nos levar a refletir melhor sobre aquilo que enunciamos, né? Então, quando alguém nos pergunta What do you mean by tal coisa, né? Significa que talvez ele já tenha percebido, nosso interlocutor, que há diferentes significados para aquela palavra, para aquele tema, para aquela expressão, né? E que é extremamente importante, né, que a gente ajude aquela pessoa a se aproximar daquilo que a gente quis dizer, dizendo aquilo que a gente quis dizer de um outro jeito, ou até perguntando para ele, mas o que você entendeu? Você poderia me dizer o que você entendeu para que eu possa reelaborar meu enunciado, né, para que a gente possa se entender, não é? Eu estava dizendo outro dia num hangout com os mentores, né? E a minha cunhada ela nasceu nos Estados Unidos, mas a família é argentina. Ela nasceu nos Estados Unidos porque o pai foi fazer um doutoramento lá. Mas a família é argentina e, enfim, ela, na verdade, a língua dela, mãe, né, é o espanhol, né? Que eles dizem, na verdade, que é o castelhano. Ela veio morar aqui no Brasil, né? Casada com meu irmão. E ela achou muito engraçado quando ela ouviu a palavra criado mudo, né? Porque ela já sabia, ela conhecia a palavra criado, né? Ela conhecia a palavra mudo, mas quando ela ouviu essa palavra, né? Criado mudo, né? Aí ela perguntou pra gente, o que é um criado mudo, né? Vejam, ela sabia o que era criado, sabia o que era mudo, mas ela não sabia o que era criado mudo, né? Porque talvez na cabeça dela, ela não conseguisse juntar essas duas coisas. Porque vamos combinar que essa palavra é demais, né, gente? Né? Essa palavra é demais. Aí eu falei pra ela, criado mudo, mostrei pra ela no quarto, criado mudo é isto aqui, né? É aquela mesinha lateral, né, da cama. Isto aqui é um criado mudo, né? E aí ela, uma pessoa muito inteligente, muito estudada, disse assim, agora entendi. Isso vem do tempo da escravidão, né? Que havia um criado que ficava do lado de uma pessoa que pudesse ter criados, né? E aí depois, quando acabou a escravidão, o criado virou mudo, né? Porque o criado não falava mais. Resolveram arrumar uma peça, né, de mobília para substituir o criado que até então falava, né? E só ficava mudo se o Senhor não permitisse que ele falasse, né? O que eu tô querendo dizer com essa história, né? Que a minha cunhada, ela não tinha atribuído sentido a criado mudo. Quando eu falei, ela não tinha atribuído sentido, não deu para ela atribuir sentido, né? E mesmo ela entendendo a palavra criado, mesmo ela entendendo a palavra mudo, separadamente, né? Quando juntou isso e era uma coisa só, ela sabia, ela tinha entendido que era uma palavra só, criado mudo, né? Ela falou, bom, mas o que é isso, né? Aí eu expliquei, eu tive que explicar para ela, porque esta palavra surge realmente de uma história, ela surge de um contexto, né, cultural muito específico, né? Então vejam, a enunciação é que permitiu, quer dizer, o processo de enunciação, a continuidade que a gente deu à nossa conversa, é que permitiu a ela entender o que era criado mudo. Eu nunca teria sabido que ela não tinha entendido, quando eu falei criado mudo, se ela não tivesse me perguntado, não é? Então vejam,
eu elaborei o enunciado, falei alguma coisa sobre criado mudo, que eu já nem me lembro mais o que é. Falei alguma coisa sobre criado mudo. Ela falou, criado mudo? O que é criado mudo? E aí eu quis explicar, mas eu na verdade tive que mostrar para ela. Fui lá e mostrei para ela o que era um criado mudo. Bom, porque não é fácil explicar também, né? Vejam, mas se eu não tivesse essa vontade de ir lá primeiro explicar, vi que ela não entendia pela explicação, ir lá e mostrar e ela falar, nossa, mas olha essa palavra de onde vem, que loucura isso, né? Enfim, ela percebeu, né, o que era criado mudo só no nosso processo de enunciação, né? Se a gente não tivesse continuado a conversa, se ela não tivesse se mostrado, não ter entendido, né? Se ela não tivesse se mostrado não saber, né? Aquilo que eu tinha falado, né? Ela não teria chegado ao sentido de criado mudo, né? Então vejam, eu também tive que ter uma disposição, disponibilidade para explicar para ela o que era criado mudo, né? Porque se eu não tivesse essa disposição, ela talvez não soubesse, ela talvez não saberia, né? Ela não ficaria sabendo naquele momento, poderia saber em outro, mas naquele momento ela não ficaria sabendo, né? Então vejam, se engajar no discurso é exatamente isso, né? Se engajar no discurso significa eu quero participar da conversa, né? Eu quero participar da conversa. Então eu me engajo no discurso, eu fico ali, né? Conversando, tentando compreender, com vontade de saber o que o outro está dizendo, né? Porque como diz o Bakhtin, não adianta nada se a gente relativizar as coisas demais, porque é inútil a gente discutir sobre algo que é relativo, né? Tudo é tão relativo, que não tem por que conversar. A conversa é inútil, né? Também não adianta a gente conversar de um ponto de vista dogmático, né? Porque se a gente conversar do ponto de vista dogmático, eu digo o que eu penso, você diz o que você pensa e a gente não conversou efetivamente, né? Então, nem sendo muito relativo, nem sendo dogmático, a gente vai estabelecer interlocução. A gente vai estabelecer interlocução quando a gente, de fato, se mostrar verdadeiramente interessado em querer aprender com o outro, em poder aprender com o outro, né? E também poder ensinar para o outro, né? Alguns códigos de significados ou o código de significados que a gente mais domina, né? E que o outro, às vezes, não domina tanto. Quando a gente fala em uma língua estrangeira, isso é maravilhoso, porque isso dá uma conversa ótima, né? Porque a gente não está só falando, então, né? Do fato de falar ou não falar uma língua estrangeira. Por exemplo, a minha cunhada falava bem português já quando ela ficou em dúvida sobre o criado mudo. Tanto é que ela entendia criado, ela entendia o mudo, né? Mas o que era criado mudo não, né? Quer dizer, ela sabia se expressar em português, falava português, mas apareceu ali uma palavra que para ela foi estranha. Então, essa palavra, ela tem um contexto, né? Ela tem uma origem, né? E a gente nem pensa nela, a gente usa em português sem pensar nela. Quem nos leva a pensar nessa palavra é justamente uma pessoa que aprende o português como língua estrangeira. É ela que estranha, né, esta expressão, é ela que estranha criado mudo, né? Então, a gente, ao de fato, né, querer se fazer entender e entender o outro, a gente se torna interlocutores, né? E não emissor e destinatário, mas interlocutores, quer dizer, pessoas que de fato estão interessadas em conversar, em estabelecer um diálogo, né? Em aprender com o outro, né? Em se fazer entender, né? É isto, né? Então, isso tem
implicações enormes no ensino da língua estrangeira, enormes. Por quê? Porque se eu não der a chance de que na sala de aula existam diálogos, né? E aí os diálogos são de várias ordens, a gente já vai chegar nisso, né? Mas se a sala de aula não for um lugar verdadeiramente de diálogo, eu nunca vou saber se o aluno aprendeu ou não aprendeu. Se eu der uma única prova no final do bimestre ou do trimestre, dependendo de como a escola divide o tempo didático, né? Se eu se eu apenas der uma prova no final do processo, se eu não acompanhar o processo dos meus alunos, né, de aprendizagem dos meus alunos, eu não estabeleço, na verdade, um processo de enunciação e de interlocução, né? Eu falo, considero que o meu aluno entendeu, né? E aí depois, quando ele tira uma nota baixa, aí é que eu vou ver, puxa, ele tirou uma nota baixa, mas ele não entendeu nada. Bom, mas aí agora o bimestre já acabou, né? E o que é que eu vou fazer então para que esse aluno entenda? Ele vai participar de uma recuperação, ou sei lá, né? Eu vou recriar situações no próximo período, né? Fato é que se a gente estabelecesse mais comumente, né, mais frequentemente, a interlocução com os nossos alunos, a gente poderia ter mais retornos daquilo que ele está entendendo ou não, né, para que a gente pudesse também fazer maiores ajustes no nosso processo de ensino, né? Então, por isso que a gente pede para vocês, digam por favor se os vídeos estão ajudando, digam por favor quais os temas que vocês gostariam que fossem abordados, façam perguntas para a gente responder numa próxima ocasião, né? Porque assim a gente de fato pode estabelecer a interlocução e esse vídeo ele pode cumprir a finalidade, né? A intenção que ele efetivamente tem, que é de esclarecer alguns conceitos, algumas noções que ancoram o nosso trabalho, né? Então eu dizia, ao elaborar o enunciado, é extremamente importante que a gente saiba que eu só vou saber como o meu enunciado foi compreendido se o outro com o qual eu estou estabelecendo um diálogo me disser algo, né? Me der uma resposta ou fizer alguma colocação, algum comentário que aí vai fazer com que eu pense, puxa, olha, ele entendeu desse jeito, ele entendeu assim, e aí a gente pode dizer, bom, mas o que você entende por tal coisa, né? Enfim, e aí a gente pode continuar conversando, né? Bom, esse é um elemento extremamente importante do nosso trabalho, não só para que a gente de fato estabeleça a interlocução com os nossos alunos em sala de aula, mas também pelo fato da gente estar ensinando uma língua estrangeira, né? A gente precisa criar essas situações entre os alunos, né? Os alunos precisam aprender a dizer could you repeat that please? What do you mean by? Né? Os nossos alunos precisam aprender isso, né? Por quê? Porque ao usar essas expressões, né, o outro entende que não foi completamente entendido, né? Então ele precisa reformular ou ele precisa formular novamente, né, o seu enunciado para que o outro possa continuar fazendo parte do diálogo, né, do processo de enunciação. Então é muito importante não só que a gente ensine essas expressões, né? Eu acho que espero estar sendo clara. Essas expressões têm que fazer parte da aula, mas as situações que eu crio, elas precisam ser situações de diálogo, né? Seja um diálogo entre duas pessoas, seja num grupo de 5 pessoas, seja no coletivo classe, né? É preciso estabelecer um diálogo. Como no coletivo classe, Celina? Se eu estou, por exemplo, fazendo na lousa, escrevendo algo que os alunos estão me ditando, né? Como professor escriba, estou lá escrevendo uma carta coletiva, né? E alguém diz uma coisa e o outro não concorda, é preciso que aquele que não concorde tenha a possibilidade de dizer, olha,
será que não seria melhor colocar aí uma expressão outra que não seja essa? Porque senão isso pode ser um pouco indelicado, vai saber como o outro vai entender isso, né? É preciso que essas situações sejam de fato criadas em sala de aula, né? Quando a gente está em situações assim face a face, isso se torna muito mais fácil, né? Por quê? Porque os sujeitos estão ali e a gente tem um sujeito para o qual a gente pode perguntar, né? Mas quando a gente não está em situações face a face, né? Mas, por exemplo, quando a gente está lendo um texto, a gente não tem o autor do texto conosco para a gente dizer para ele, olha, o que você quis dizer com tal coisa, né? A gente vai ter que estabelecer estratégias para a gente poder se aproximar daquilo que aquele autor quis nos dizer, né? Bom, às vezes eu começo a ler, por exemplo, um texto expositivo, né? Uma tese, uma dissertação, né? Eu começo a ler e eu, no início, não consigo entender muito bem, porque tem uma série de conceitos que ainda estão sendo construídos, né? Mas ao passar o tempo, eu consigo ir atribuindo sentido àquele conceito, porque várias são as situações em que o autor está usando aquele conceito, né? Que uma ou outra situação vai me fazer, ou todas, né? Vai me fazer me aproximar daquele conceito e do seu sentido, né? Então vejam, o autor não está comigo, mas é o próprio texto que vai fazer com que esse sentido seja o sentido que o autor quis dar, eu possa me aproximar como leitor, né? Dizendo melhor, né? Quer dizer, a gente já ouviu várias vezes, né? Autores dizendo assim, as pessoas interpretaram a minha obra como eu nunca imaginei que essa obra fosse ser interpretada, né? Porque de fato, né? Depois que você publica, aquilo que o outro vai ler daquilo que você escreveu, não necessariamente vai ser aquilo que você quis que ele lesse, né? Mas ele vai ser aquilo que é possível que ele leia, né? Num determinado momento. Então vejam, que interessante que é isso, né? Quando também o Vygotsky desenvolve a noção de zona de desenvolvimento proximal, né? Ele está dizendo para a gente, olha, é preciso que a gente conheça um pouco esses nossos interlocutores, né? É preciso que a gente conheça um pouco com quem a gente está interagindo para que a gente perceba e que a gente faça exercícios, né? Que a gente faça propostas, né? Para o outro, para que a gente perceba o quanto ele está conseguindo nos entender ou não, o quanto ele está se aproximando ou não daquele conteúdo que a gente está ensinando. Vocês estão vendo como tem uma relação entre, né, a abordagem discursiva, né, e a abordagem histórico-social do Vygotsky, né? É porque tanto a abordagem discursiva do Bakhtin quanto a abordagem histórico-social do Vygotsky tem este fundo histórico-social, né? Quer dizer, o que eu quero dizer é que, dizendo de uma melhor forma, talvez, né? Vamos ver. Quando o Bakhtin elabora a sua teoria, ele considera as práticas sociais de uso da língua e da linguagem para poder analisar e para poder chegar a essa conclusão a que ele chega, que o processo de enunciação é o lugar em que a gente atribui sentido àquilo que está sendo dito pelos vários sujeitos que estão interagindo naquele momento, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque o Vygotsky, o Bakhtin, ele vai partir de como, na verdade, os sujeitos, os homens no sentido genérico, né, do termo, como os homens fazem uso da língua e da linguagem, né? Ele não vai partir de uma concepção única de uso da língua e da linguagem, né? Ele vai partir das várias formas de uso da língua e da linguagem. E ele vai dizer, numa única pessoa, por exemplo, em mim, né, falam muitos,
né? Falam muitos autores, falam muitos conhecimentos, falam muitas pessoas em mim, nesta minha fala, né? Por quê? Porque eu falo a partir de todos aqueles que eu estudei, a partir de todos aqueles professores que me ajudaram a entender, a partir de todas as leituras que eu fiz, a partir de todas as conversas com amigos, a partir daquilo que os meus amigos me ensinaram, né? Das discussões que tivemos, das desavenças, né? Do dissenso, porque o dissenso ele é extremamente rico, né? Porque o dissenso é que nos faz pensar, né? Se não houver espaço para dissenso, se não houver o espaço para o não saber ou para o pensar diferente, né? Se a gente não considerar isto como parte fundamental da nossa interlocução, a gente de fato não estabelece a interlocução, né? Então, voltando lá no Bakhtin, ele acha de uma riqueza muito grande, né? O fato de que vários falam a partir dessa minha fala, né? Que vários estão falando porque eu, na verdade, os li, os compreendi, tive disposição para isso, me abri para isso, né? Deixando isso assim um pouco mais claro, principalmente do ponto de vista da sala de aula, né? Significa que ao ler um texto, né? Um aluno vai se aproximar mais do texto do que outro, né? Vai atribuir um sentido àquele texto, outro vai atribuir um outro sentido àquele texto, dependendo do código de significados que ele tiver, né? Do repertório que ele tiver, né? Do repertório simbólico que ele tiver, né? Isso faz parte da história dele, isso considera a história dele, considera os conhecimentos que ele tem, considera a família onde ele viveu, considera as experiências que ele teve, considera uma série de questões, né, de elementos que compõem a sua própria vida, né, e a sua própria história, né. Portanto, né, a gente precisa ajudar os alunos a estabelecer a interlocução com os textos escritos também, né? É um tema, né? Reading é um tema para uma outra conversa, para um outro vídeo, né? Mas eu já quero anunciar aqui, principalmente porque a gente está pensando nessa ideia de interlocução, né? É preciso ajudar o aluno a se aproximar daquilo que é coerente enquanto interpretação para aquele texto, né? O que quero dizer com isso? Que um texto pode ser interpretado de várias formas, não existe uma objetividade total, né? Ela não se dá, ela não existe, né? Ela é impossível, né? Até para nós mesmos, que o próprio autor do enunciado, muitas vezes você enunciou alguma coisa, alguém te pergunta depois de um tempo, você fala assim, bom, mas eu não sei nem por que eu enunciei isso dessa forma, não é verdade? Às vezes você lê um texto seu e você fala assim, nossa, mas como será que eu estava pensando nisso? O que eu estava pensando, né? Como é que eu cheguei a isso? Nem você se reconhece mais naquilo. Quer dizer, se não existe uma objetividade garantida no próprio enunciador, né? No primeiro enunciador, né? Como é que naquele com o qual a gente está interagindo, estabelecendo a interlocução, você espera que tenha, né? Quer dizer, também não vai ter, né? Ele vai interpretar à luz da sua história, dos seus conhecimentos, né? Por isso que uma leitura, ela é entendida como o lugar da interpretação, como a escuta também, né? De uma música, de uma canção, como assistir a um filme, né? Como ouvir essa gravação desse vídeo, né? Pressupõe que os sujeitos que estão interagindo, né, com esses materiais todos, né, com toda essa produção simbólica, né, os sujeitos que estão interagindo, eles, na verdade, vão atribuir sentidos diferentes. E quanto mais, né, o texto permitir isto, mais possibilidades de atribuição de sentidos diferentes isso vai ter, né? Então, por exemplo, quando a gente distingue
né, o uso da língua que a gente faz para escrever uma notícia, do uso da língua que a gente faz para escrever um poema, né, a gente precisa ter clareza de que a notícia vai procurar, né, o jornalista ele vai procurar escrever de uma forma mais objetiva possível para que um determinado sentido ele seja, ele apareça, né, mais que outros, né? Agora, o poema, ele é em si, né? Ele só pode ser um poema na medida em que eu possa atribuir muitos sentidos a algumas das imagens que estão postas naquele poema, né? E aí isso também é muito fácil da gente entender. Por exemplo, se a gente pega uma garrafinha de água, né? Uma garrafinha de água, dessas garrafinhas plásticas, ou mesmo essas hoje mais bonitinhas, que são essas garrafinhas de vidro, que a gente até guarda, né? Enfim, se a gente pega uma garrafinha dessas, bom, o sentido mais comum dessas garrafinhas, né, é que ela é uma garrafa em que a gente põe água ou qualquer outro líquido, né? E que geralmente é um líquido para beber, geralmente, né? Então, esse é o sentido mais comum que a gente tem. Então, no nosso código de significados, né, quando eu encontro essa garrafinha lá no supermercado e compro essa garrafinha de água, vejo que está escrito água, lá água sem gás, água com gás, seja lá a água que for, né? Eu estou atribuindo um sentido àquela garrafinha que é o sentido mais comum, né? Agora, quando eu chego em casa, consumo a água, né? Pego aquela garrafinha e coloco uma flor dentro dela, um pouquinho de água, e uma flor dentro dela, né? Que sentido eu estou atribuindo a essa garrafinha, né? Eu estou atribuindo um outro sentido, um sentido diferente daquele sentido primeiro, mais comum, né? Que eu tinha quando eu fui comprar aquela garrafinha no supermercado, né? Vejam que beleza que é isto, né? É a possibilidade que o homem tem de atribuir muitos sentidos a uma única coisa, porque vocês sabem que essas garrafinhas podem ser muitas coisas, vocês já viram essas garrafinhas sendo muitas coisas, né? Então vejam, olha a beleza que o Bakhtin está revelando da nossa língua, né? Ele está dizendo assim pra gente, olha, o homem, ele cria a língua. Ele cria e recria a língua. Ao atribuir sentidos àquilo que ele fala, ouve, lê, né, assiste, né, ele está atribuindo sentidos àquilo que ele está vendo, assistindo, aquilo com que ele está tendo contato. Então, o homem, ele cria a língua, ele cria e recria. A língua, ela tem uma vivacidade, ela é viva, né? Portanto, o que o Bakhtin descobriu? Que aquela língua que está na gramática, que é considerada, inclusive, como língua culta, né? A da gramática normativa, ela é um uso que se pode fazer da língua. Mas há vários outros usos. E por isso, inclusive, essa gramática muda de tempos em tempos, né? Porque aí se quer colocar nela outros usos da língua que até então não estavam nela, né? Mas, por exemplo, eu não posso falar com o meu irmão da mesma forma que eu falo, por exemplo, com o meu chefe, né? Eu não posso dar uma palestra para um público desconhecido, né? Por mais que eu tenha um contexto de produção ali, né? Mas eu não posso dar essa palestra do mesmo jeito que eu daria para as pessoas, por exemplo, que circulam na comunidade escolar onde eu trabalho. É claro que essas pessoas que circulam na comunidade escolar onde eu trabalho, elas vão compartilhar, né, de um campo semântico, de um código de significados, né, que provavelmente numa palestra aberta as pessoas podem não compartilhar, né?
É a mesma coisa também da gente falar o pedagogês para os pais, às vezes, né? Para pais que não são educadores, né? Então, chega um pai para você, um engenheiro, um advogado, e a gente começa a falar muito pedagogês, a gente não vai estabelecer interlocução com essa pessoa, não é? Vocês já devem ter participado de várias situações como essa. Então, o que a gente faz, né? A gente olha para aquele pai e fala assim, se eu usar o meu pedagogês vai dar errado isso aqui, não é? Então, como é que eu posso fazer para que este pai, que não tem familiaridade, né, com o que eu estou falando, para que ele possa de fato entender, se aproximar e sair daqui, né, pelo menos com a sensação de que ele estabeleceu uma interlocução comigo, né, de que a gente de fato interagiu, né? É isso, é a mesma sensação que o aluno tem que ter em sala de aula, né? E a mesma sensação que ele tem que ter aprendendo inglês, né? Como é que eu posso criar situações em que o aluno de fato saia da sala de aula com a sensação de que ele entendeu, de que ele pôde participar, de que ele entendeu, pôde falar ou pôde escrever, né? Sair da sala de aula com a sensação de que ele pode ir para uma outra aula ou de que ele pode ouvir alguma pessoa falar inglês na rua e reconhecer, se não tudo aquilo que aquela pessoa está falando, reconhecer palavras, né? Atribuir algum sentido, né? Aquilo que aquela pessoa está dizendo, e que isso possa ir também crescendo numa progressão que ele vá atribuindo cada vez mais sentido e que ele possa, inclusive, nos momentos em que não conseguir atribuir sentido, perguntar a essa pessoa se ela poderia repetir ou se ela poderia dizer de outro jeito porque ele não conseguiu entender, não é? Quer dizer, se esse ambiente existe, se o ambiente de diálogo existe, né, existe também, né, existem também todos os elementos da abordagem discursiva, né? Existe a possibilidade de atribuir sentido no processo de enunciação, né? Existe a possibilidade de pensar que o outro é um outro, que tem uma história particular, que tem uma vida singular em particular, não é? Então, o que significa engajar o aluno, que o aluno se engaje no discurso, né? O que significa que o aluno seja sujeito de discurso, né? Significa dar espaço para que essas situações de interlocução de fato existam, né? E aí eu digo que eu falo de um lugar muito caro para mim, porque isso se tornou um elemento muito significativo na minha vida pessoal, né? E aí a teoria ela ganha um sentido muito mais forte, né? Porque ela orienta qualquer interlocução que eu for estabelecer, né? Quer dizer, eu preciso pensar, por exemplo, né? Eu me lembro bem de uma situação, eu vou dar o exemplo porque acho que é melhor do que se eu falar teoricamente isso. Eu me lembro perfeitamente de um professor, eu fiz ciências sociais também, né? Eu me lembro perfeitamente de um professor de sociologia que nos levou um dia para ver as máquinas daquela vila, como é que chama mesmo aquela vila, vila inglesa, que eu já vou me lembrar o nome, já me lembro, que tem, que foi fundada na verdade para Paranapiacaba, agora me lembrei. Paranapiacaba, né, uma vila inglesa, de origem inglesa, que foi criada, fundada ali pela companhia de trens, né, que era de origem inglesa, né, e naquela vila moravam trabalhadores da companhia, né. A gente foi a Paranapiacaba com o objetivo, né, vocês estão vendo aqui um barulho de fundo, é um helicóptero que está voando aqui nas redondezas. Eu peço desculpas, espero que vocês estejam me entendendo. Vou falar um pouquinho mais alto. Mas enfim, nós fomos a Paranapiacaba para entender como é que era a lógica espacial, né? Ali daquele vilarejo, daquela vila, né? Enfim,
a gente subiu numa torre que tem lá, que era uma torre que a pessoa que trabalha lá até hoje, imagino, né, que era a pessoa que nos apresentou, ali agora virou um museu, né, aquele museu ferroviário, né, nos apresentou aquele museu, dizendo pra gente o seguinte, que dali, daquela torre que tem várias janelas, né, as pessoas, né, os funcionários hierarquicamente superiores aos funcionários que estavam ali embaixo, né, então os funcionários superiores podiam olhar se os funcionários estavam trabalhando ou não, né? Eles tinham a visão de toda a vila, de todo o vilarejo, né? A partir dali, né? Enfim, tem toda uma análise que eu não vou entrar, sociológica, que eu não vou entrar nela agora, né? Não é o caso, mas o que eu gostei mesmo desse dia é que o professor, que é livre docente da Universidade de São Paulo, né? Que já tinha na época mais de 30 anos de docência, né? Ele falou de uma forma muito simples com aquele senhor que estava nos apresentando aquele museu e aquela torre, né? Quando ele falou com aquele senhor, né, eu vi aquele professor não usar todos os conceitos complexos e bota complexos nisso que ele usava em sala de aula para ensinar a gente, porque ele precisava usar os conceitos mesmo, não é? Porque se a gente não usa os conceitos, a gente também não aprende. Claro que ele também dava exemplos e muito bons por sinal, né? Mas a delicadeza, a simplicidade dele, né, para conversar com aquela pessoa simples porque era um antigo ferroviário, né, que estava ali no museu para nos mostrar, nos apresentar aquela casa, né? Essa maneira simples dele dizer foi com muita vontade de estabelecer a interlocução, muita vontade, não é? Então, a gente precisa saber fazer uso da língua para que a gente, de fato, possa estabelecer a interlocução. Por isso que só a gramática normativa ou a língua culta, né, não são suficientes, né? Elas são importantes. A gente precisa conhecer a norma culta, né? Vamos dizer assim, a língua culta, ou as abordagens mais formais da língua, digamos, numa linguagem mais contemporânea, né? Porque em muitas ocasiões nós seremos cobrados, né? Nós teremos que fazer uso desta forma de expressão, né? Mas, em algumas situações, o uso de muita formalidade pode ser completamente inadequado, né? Completamente inadequado. Então, o quanto é adequado ou inadequado o uso que a gente faz da língua e da linguagem vai depender dos nossos interlocutores, né? Vai depender do contexto em que estivermos e com quem estivermos falando, né? Então, fazendo uma síntese aí, né? Como é que eu faço para que o aluno seja sujeito de discurso, né? Eu crio situações em que aquilo que ele pode falar em inglês, o que ele pode escrever em inglês, o que ele pode ouvir em inglês, né? O que ele pode ler em inglês, realmente existam na sala de aula. Só quando eu crio essas situações e dou a palavra ao meu aluno, né, de fato, acredito que ele possa aprender inglês, falando inglês, mesmo que falando o inglês que ele pode falar naquele momento, né, é que eu de fato estou tendo o meu aluno como interlocutor ou criando situações de interlocução na sala de aula, né? É que só nessas situações é que o aluno é de fato sujeito de discurso. Quando ele lê um texto original e pode atribuir algum sentido a ele,
quando ele conversa com alguém que fala inglês e pode atribuir sentido a essa conversa, né? Quando ele ouve bons programas ou assiste a bons programas em inglês e pode atribuir sentido a eles, né? Enfim, o aluno ele se torna de fato sujeito de discurso quando ele pode participar das situações comunicativas em que ele está inserido ou em que ele é convidado a participar, né? Então, eu estou terminando, né, essa conversa com vocês, né, essa tentativa de conversa com vocês. Eu espero que seja uma conversa, porque eu quero receber os retornos, né, para saber se eu de fato me fiz entender, né? Mas e também quero aprender mais, né? Se não me fiz entender, o que é que você entendeu, né? Será que você pode me ajudar a entender algumas coisas que eu ainda não entendi, né? Por isso os retornos são tão importantes. Não é por acaso que o pessoal da Nova Escola passava todos os dias, né, um arquivo para a gente avaliar a virada, né? Avalie esse dia, porque a vontade, né, das pessoas da Nova Escola era de que, se tivesse havido algum equívoco, algum erro, né, ou mesmo que não tenha sido um erro, né, mas se eu puder melhorar aquilo que eu estou fazendo, eu vou melhorar, né? Então, quando disseram, por exemplo, olha, 1 hora de almoço é muito pouco, né? No dia seguinte, havia 1h30 de almoço. Eu acho isso um exemplo fabuloso, né? De escuta, de interlocução. Isto é exemplo de interlocução, né? E é nesse sentido, né, que vocês foram sujeitos também da virada, né? Não só fazendo seus planos, falando, participando, mas também fazendo seus comentários, suas críticas, suas sugestões, que foram ouvidas e algumas coisas modificadas naquele momento, ou se não naquele momento, no momento próximo, né? Para que a gente pudesse, de fato, estabelecer a interlocução, né? Para que o nosso processo de enunciação tivesse continuidade, né? É nisso que a gente acredita, e eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a compreender o que é enunciado, o que é sujeito de enunciação, o que é interlocução, né? Como conta a história de cada um, né? Quando a gente está interagindo com uma outra pessoa, né? Ou com outras pessoas. Muito obrigada e até a próxima, gente!